Olá, meu nome é Luiz Roberto. Hoje eu vou apresentar um vídeo para falar sobre Anália Franco. Anália Franco. Eu recorri ao site caibar.com.br para fazer o vídeo de hoje, mas existem muitos outros que falam sobre Anália Franco. Dessa personagem, pouco nós temos a falar no campo da frequência a um centro espírita, por exemplo, ou no campo da mediunidade propriamente, a não ser, naturalmente, de suas inspirações literárias. Porém, muito nós temos a falar sobre a atitude dela como mulher espírita, mulher prática, visionária que era, desde a sua juventude. Eu não sabia que a Anália Franco era espírita, né? Fiquei a descobrir isso quando fui procurar a biografia de outros personagens do espiritismo, que nós já pusemos aqui em vídeo, e outros que virão, e vi lá a Anália Franco. Eu não sabia que ela era espírita. E então eu falei, poxa, eu conheci o shopping Anália Franco, o Jardim Anália Franco, o Hospital São Luís Anália Franco, em São Paulo, na capital, mas não sabia que ela era espírita. Mas ela era, né? Aquariana, nascida em Resende, no estado do Rio de Janeiro, nasceu no dia 10 de fevereiro de 1856 e desencarnou aqui na capital de São Paulo, em 13 de janeiro de 1919. Ela foi registrada como Anália Emília Franco, isso. Depois que ela casou-se com o seu Francisco Antônio Bastos, seu nome passou a ser Anália Franco Bastos. Porém, ela ficou eternizada como Anália Franco, tão somente Anália Franco. Em 1875, ela diplomou-se como normalista. Antigamente havia um curso normal que formava professoras para ministrar aula para a garotada, né? E logo em seguida, aos 16 anos, ela foi assistente, passou no concurso público da província, e ela foi então nomeada assistente da sua mãe, exercendo o cargo de professora, que a sua mãe também era professora. Então, desde menina, ela mostrava ter assim muitos dons, e já os exercia, na verdade, como literata, jornalista, poetisa, né? E foi justamente nessa época, em contato com esse mundo do jornalismo, e que chegou ao conhecimento dela que os nascituros de escravas estavam previamente destinados à roda da Santa Casa de Misericórdia, a chamada roda dos enjeitados, né? E os meninos, então, os meninos e meninas, eles eram expulsos das fazendas, e já havia aqueles maiorzinhos que já perambulavam pelas ruas e estradas da cidade, das vilas, pedindo esmolas. Não tinham lugar para dormir, não tinham o que comer, não tinham o que vestir, andavam pedindo esmolas, porque eles eram impróprios, então, para o trabalho escravo, em razão da lei do ventre livre. Então, eles não eram negociáveis com seus pais, e os adquirentes de escravos, então, davam preferência às escravas que não estivessem grávidas. Anália, ela soube disso e ela ficou pasma com essa situação, né? Uma moça sensível, uma menina sensível, né? 16 anos, uma moça sensível, e ela então começou a escrever para as fazendeiras, para as pessoas das cidades do interior de São Paulo, buscando se alguém tinha uma casa para oferecer, para que ela pudesse ir para esse local e montar ali uma escola, um abrigo para essa criançada. E uma das fazendeiras que recebeu essa carta de Anália, que era no norte do estado de São Paulo, ela então concedeu uma casa dentro da sua fazenda, gratuitamente, para que ela pudesse estabelecer ali um abrigo para crianças, né? A mulher era muito simpática a essa ideia. E a Anália então falou, poxa, que bom, alguém tem bom coração, eu vou lá. Pediu transferência, falou com a Secretaria de Educação da época, não sei se é assim que chamava, Secretaria de Educação, conseguiu transferência. Ela foi para uma cidade do interior, e alguém que estava no interior, naturalmente, fez uma permuta, veio para São Paulo, para a capital, e ela foi para essa cidade do interior, né? Para justamente buscar socorrer as crianças necessitadas, especialmente os filhos de escravos. Mas lá chegando, a tal fazendeira impôs, muito simpática no primeiro momento, impôs a ela uma condição que foi imediatamente repelida por Anália. Anália já estava lá, já estava instalada na casa, né? A fazendeira exigia que ali não deveria haver promiscuidade de crianças brancas e negras no mesmo abrigo, né? Então, na verdade, o que ela queria que ali fosse uma casa só de crianças brancas, desprovidas de recursos, né? Ela não sabia que a Anália queria colocar ali crianças negras. E diante dessa condição humilhante, então, a Anália já estava no local, ela recusou a gratuidade e passou a pagar um aluguel para a fazendeira. A fazendeira guardou, então, um grande ressentimento pela altivez da jovem professora. Ela se sentiu aviltada
na sua autoridade de mulher fazendeira, mulher do coronel, né? Porém, naquele local, Anália então inaugurou a sua primeira e original casa maternal. Começou ali então a receber todas as crianças que lhe batiam à porta. Algumas eram levadas por parentes, geralmente crianças brancas, né? Ou por algum adulto, e outras que eram os filhos de escravos que haviam sido expulsos das fazendas. Outras, elas alcançavam essa criançada nas ruas, nas estradas, na região, enfim, quando elas eram expulsas das fazendas, e levava a criançada lá para a sua escola maternal, para a sua casa maternal, né? A fazendeira ficou horrorizada e, abusando então do seu prestígio, ou melhor, do prestígio político que tinha o seu marido, que era um coronel, né? Vendo que a sua casa, embora alugada, se transformara então num albergue de negrinhos. E ela resolveu acabar então com aquele escândalo em sua fazenda e promoveu diligência junto ao seu marido, e este conseguiu facilmente a remoção da moça, né? Anália então pegou a sua criançada, pegou tudo que lhe pertencia e, a pé, porque era uma fazenda, era longe da vila, ela foi para a cidade. Foi para a cidade com aquela criançada, levou algum tempo para chegar na cidade, e lá perambulou daqui para ali procurando uma casa e acabou encontrando uma casa. E alugou uma casa que era velha, precária, mas era uma casa. Alugou uma casa pagando ali de seu bolso o aluguel, correspondente à metade do seu ordenado. Metade do seu ordenado ela pagava de aluguel. E como o restante era insuficiente para a manutenção e alimentação das crianças, dela própria e das crianças, ela não vacilou, né? Ela não vacilou e pessoalmente ela saiu pelas ruas da cidade pedindo esmola. Pedindo esmola para sustentar a garotada. O momento em que ela não estava ministrando aula, ela saía com a criançada e ia para a rua pedir esmola, né? E ela partia de manhã a pé, levando consigo o seu grupinho de assistidos, ia de fazenda em fazenda, de chácara em chácara, nas casas da região urbana da cidade, pedindo esmola. E ela levava a garotada, né? Aqueles filhos de escravos que foram banidos das fazendas. E ela chamava aquela garotada de meus alunos sem mães, porque eles haviam perdido as suas mães, conquanto muitas delas estivessem vivas, porém escravizadas. Então, num pequeno jornal local da cidade, ela anunciou que ao lado da escola pública onde ela trabalhava, havia um pequeno abrigo para as crianças desamparadas. E a fama, nem sempre favorável da Anália, naturalmente, encheu aquela cidade de rumores. Aquela moça, aquela jovem professora, maluca que sou ela, encheu aquela casa de crianças pretinhas, né? Negrinhas, filhos de escravos, e está a pedir esmolas. Isso é uma coisa que não se admite para a sociedade da época. Isso não se admite. E a curiosidade popular, então, tomou-se de espanto realmente, quando no domingo de festa religiosa, num domingo, ela apareceu nas ruas com seus alunos sem mães, em bando bastante precário, naturalmente, mendigando por eles, né? Era uma mulher moça, bem jovem mesmo, magra, alta, modesta, porém altiva. A sua fisionomia impressionava as pessoas. Aquela impressionante figura de mulher mendigava para os filhos que mendigava para os filhos de escravas, ficou realmente muito mal afamada. Aquilo era realmente um escândalo, um escárnio para a sociedade, né? Ela era uma mulher perigosa, diziam, e seu afastamento da nossa cidade precisa ser planejado com meios políticos, com os meios políticos possíveis. Precisamos expulsá-la, ela que vai cuidar das suas crianças em outro lugar que não aqui. Então, nas reuniões políticas, nas farmácias, as pessoas estavam planejando expulsar a Anália da cidade. Mas um grupo de abolicionistas, que também tinha influência de pessoas de peso na cidade, era menor, mas eram pessoas de peso, de abolicionistas, de republicanos, eles imediatamente passaram a defender a Anália contra aquele grande grupo de católicos, escravocratas e monarquistas que pretendiam expulsar a Anália e seus meninos da cidade. Então, com o decorrer do tempo, ela foi se estabelecendo, foi arrumando recursos, foi mantendo a sua escola e acabou abrindo muitas outras escolas maternais ou casas maternais no interior do estado. E, em um determinado momento, ela precisou voltar para a capital. Ela voltou para a capital. E aqui na capital, recomendada pelo grupo de abolicionistas e republicanos do interior, ela acabou também entrando para o grupo paulistano de abolicionistas e republicanos. Mas a sua missão ali não era política, não.
A sua preocupação maior era com as crianças desamparadas, o que a levou a fundar então uma revista intitulada Álbum das Meninas, cujo primeiro número saiu no dia 30 de abril de 1898. Né? O artigo de fundo dessa revista tinha o título Às Mães e Educadoras, ou seja, para as mães e educadoras. Nessas alturas, o seu prestígio diante do professorado da província de São Paulo, e especialmente da capital de São Paulo, já era muito grande, quando surgiu então a abolição da escravatura e a república. Ela era muito conhecida e respeitada, né? E essa nova era então, encontrou a Anália já com dois grandes colégios, gratuitos para meninos e para meninas, como era comum na época. E logo que as leis o permitiram, naturalmente, ela então nessas alturas, secundada, ou socorrida ou auxiliada por 20 senhoras da sociedade paulistana, ela fundou então um instituto educacional que se denominou Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, o nome desse seu instituto educacional. E foi no dia 17, inaugurado no dia 17 de novembro de 1901, né? Era ali no Lago do Arocho, em São Paulo. Quem conhece a capital de São Paulo sabe onde é o Lago do Arocho. Era bem ali a sua associação. Em seguida, ela criou várias escolas maternais e escolas elementares também, instalando com inauguração solene, espera um bocadinho daí, tem muita data. Em 25 de janeiro de 1902, o Liceu Feminino. Deixa eu confirmar aqui. 25 de janeiro de 1902, o Liceu Feminino. E com a finalidade, naturalmente, de instruir e preparar professoras para a direção daquelas escolas, com o curso de 2 anos para as professoras de escolas maternais e de 3 anos para as escolas elementares. Veja só como essa moça era, não é? Ela foi para o interior, ela arrumou recursos, ela fundou as escolas maternais, ou casa maternal, ela fundou revistas, ela associou-se a outras pessoas de bem, formou esse liceu feminino justamente para que pudesse formar professoras para as escolas que ela já tinha e outras que ela iria fundar no futuro, como de fato fez. Então, a Anália Franco, ela publicou também numerosos folhetos e opúsculos referentes aos cursos registrados, ou ministrados, melhor dizendo, em suas escolas, né? Tratados especiais sobre a infância, nos quais eram tratados especiais sobre a infância, nos quais as professoras então encontravam ali meios de desenvolver as faculdades afetivas e morais das crianças, instruindo-as ao mesmo tempo. Era o útil ao agradável, né? E ela então conseguia ter essa planta mental na sua cabeça e acabava influenciando outras pessoas, criando recursos para que outros também pudessem aderir ao seu plano de assistência à criançada. Em 10 de dezembro de 1903, ela passou a publicar A Voz Maternal. A Voz Maternal era uma revista mensal com tiragem de 6.000 exemplares, impressos em oficinas próprias. Veja só, ela arrumou recursos para montar uma tipografia para poder então publicar a sua revista sem depender de terceiros, sem depender de custear por terceiros, e ao mesmo tempo ensinava nessa sua escola, nessa sua oficina, a sua gráfica, ela ensinava a garotada então o ofício de tipógrafo, para que eles também pudessem se manter quando adultos. Então, a Associação Feminina ela mantinha em São Paulo um bazar beneficente. Um era no bazar beneficente, um na Rua do Rosário, número 18, outro na Ladeira do Pix, número 23. A época, né? Era essa a numeração das ruas. E ali, então, ela vendia os artefatos das suas oficinas com o fim de adquirir recursos para a manutenção de suas escolas. Olha só, ela punha o salário dela, ela pedia esmola, ela montou bazares, montou escolas, escola de aprendizagem, e montou bazar para vender esse material, além de instruir as moças que aprendiam ali as artes, a ganhar dinheiro para si mesmas também, não é? Muitas ajudavam nas escolas voluntariamente, outras simplesmente se afastavam e iam ganhar a vida com o aprendizado que tinha,
mas o material que ela tinha no seu bazar, então, servia para a manutenção das suas escolas. Eu ponhei aqui, ó, Anália Franco, ela mantinha escolas, olha só o trabalho que essa moça teve, a cabeça, o que ela arquitetava e realizava. Ela era uma mulher realmente empreendedora na assistência social. Anália Franco mantinha escolas reunidas na capital e escolas isoladas no interior. Escolas maternais e creches na capital e no interior do estado, né, da província. Bibliotecas anexas às escolas. Todas as escolas tinham bibliotecas. Escolas profissionais. Aí é que rendia o material para venda no bazar, para a manutenção da obra. Ela ensinava lá arte tipográfica, conforme eu já disse, cursos de escrituração mercantil, hoje chamado curso técnico de contabilidade, prática de enfermagem, nós temos hoje, né, o curso técnico de enfermagem, arte dentária, prótese, né, e tratamentos também, porque na época não havia naturalmente a exigência que houvesse um curso de odontologia em nível universitário, essa coisa toda. Então, arte dentária, línguas, francês, italiano, inglês e alemão. Ela mantinha escolas de música, de desenho, de pintura, de pedagogia, como não poderia deixar de ser, de costura, bordado, flores artificiais e chapéus, num total de 37 instituições. 37 instituições nessas alturas a Anália já tinha, né? Ela mantinha escolas, então, escolas nesses níveis todos que eu acabei de mencionar. Ela era realmente muito dinâmica e inspirada. Ela era romancista, escritora, teatróloga, poetisa, jornalista e assim por diante. Escreveu uma infinidade de livretos para a educação das crianças e para as escolas, né? Os quais são dignos de serem adotados nas escolas públicas, inclusive nos dias de hoje. Não são, mas se o fossem, o ensino da criançada seria de um nível muito maior do que o é nos dias de hoje, porque o material era realizado com foco na criança, para ensinar a criança, né? E ela era espírita, isso que eu disse no começo, não sabia que ela era espírita, era uma espírita fervorosa, revelando sempre assim um inusitado interesse pelas coisas atinentes à doutrina espírita, né? Pela sua vasta cultura, a cultura anímica, inclusive, que ela trazia de outras encarnações. 3 ótimos romances ela escreveu: a Égide Materna, A Filha do Artista e A Filha Adotiva. Sim, A Filha Adotiva. E ela foi também autora de numerosas peças teatrais, de diálogos e de várias estrofes, destacando-se, eu ponhei 3 ou 4 hinos aqui: Hino a Deus, Hino a Ana Nery, Minha Terra, Hino a Jesus, entre outros, né, que eu também vi que ela escreveu. Em 1911, ela conseguiu, sem qualquer recurso, isso aqui eu achei fabuloso, sem qualquer recurso conseguiu comprar, não de graça, mas para pagar, a perder de vista, né, uma chácara chamada Chácara Paraíso. Aquilo para mim era uma fazenda, né? Tinha 75 alqueires de terra, parte em matas e capoeiras, e o restante ocupado com benfeitorias diversas, entre os quais um velho solar, que foi ocupado durante longos anos por uma das mais notáveis figuras da história do Brasil, Diogo Antônio Feijó. Morou ali durante muitos anos. E nessa chácara, então, ela fundou, Anália Franco fundou a colônia regeneradora Dom Romualdo, aproveitando ali então o casarão, a estrebarias e a antiga senzala, internando ali, naquele local, sob a direção feminina, os garotos mais aptos para a lavoura, horticultura e outras atividades agropastoris, e recolheu também ali moças desviadas que haviam se prostituído, conseguindo assim regenerar centenas de mulheres que transformaram-se em mães, né, mães de família e em professoras. Puxa, não era fácil essa dona Anália Franco não, hein? A vasta sementeira de Anália, eu anotei aqui, ó, ela constituiu 71 escolas, é a sementeira dela, 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, que eu acabei de mencionar, 23 asilos para crianças órfãs, orfanatos, né? Banda musical feminina, uma orquestra, uma banda musical feminina e uma orquestra, um grupo dramático, um grupo de artes dramáticas,
além de oficinas para a manufatura de chapéus, flores artificiais, assim, como eu já disse antes, né? Já mencionei antes, né? Isso tudo em 24 cidades do interior e da capital. 24 cidades, né? E a sua desencarnação ocorreu, então, precisamente quando ela havia tomado a deliberação de ir ao Rio de Janeiro, seu estado natal, né? A província onde ela havia nascido, e fundar ali mais uma instituição. Ideia esta que foi posteriormente realizada pelo seu esposo, que a apoiava em todas as suas decisões, o senhor Francisco Antônio Bastos, que ali então fundou o Asilo Anália Franco. Então, a obra de Anália Franco, ela foi incontestavelmente uma das pessoas que mais se sobressaiu, ou que se sobressai na história do espiritismo no Brasil. Ela não esteve vinculada a nenhum centro espírita, como eu disse antes, e também nem a alguma atividade mediúnica em especial, porém sempre inspirada no Cristo Jesus, viveu o espiritismo, materializou a doutrina em suas ações, na edificação do socorro ao próximo pelos meios todos aqui explicitados, especialmente e fundamentalmente em relação à criança, que a época em que ela começou com os meninos, meninos e meninas, filhos de escravos, que mendigavam pelas ruas e estradas das cidades do interior e também da capital da província, da capital do estado, desamparadas de toda sorte. E Anália foi para eles todos um anjo, que literalmente desceu dos céus para socorrê-los a todos. Comente aí o que você achou do nosso vídeo. Compartilhe com seus amigos espíritas. Um bocado espírita com certeza não sabia que a Anália Franco era espírita e que fez toda essa realização, que ela é muito mais que um jardim, que um hospital ou que um shopping na capital de São Paulo. Ela é um espelho de ação na fé que abraçou para todos nós, especialmente para nós, os espíritas. E vamos adiante.